prazer estar com vocês novamente, né? Dessa vez minha esposa pôde me acompanhar, fica de pé, né? Essa senhora, minha esposa Vanessa. E ontem foi dia de casamento, festa, que eu fui padrinho, então vocês sabem que eu estou muito acordado. Brincadeira. Irmãos, por gentileza, abre comigo a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 13. Me dá o limite aqui, tá? Que eu fico andando para um lado para o outro. Você pode me chamar a atenção, viu? Êxodo, capítulo 13. Deixa aí aberto. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque nós podemos agora, Senhor, nós tivemos o período de louvor, de engrandecer o Teu nome, glorificar a Ti, e agora nesta hora, Senhor, tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos, é ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, nesta manhã, que a Tua palavra, Senhor, possa causar transformação em nossas vidas. Que, ó Deus, saiamos daqui nesta manhã transformados pelo Teu poder. Usa, Senhor Deus, a minha vida em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 13, versículo 17 ao 22. Êxodo capítulo 13, versículo 17 ao 22, diz assim: Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia e nem a coluna de fogo de noite. Até aqui. Olha só, irmãos, isso acontece depois da 10ª praga, e o faraó pega e fala assim: Moisés, pega esse povo e vaza daqui. Sai fora, não dá mais para ficar com vocês aqui, vai embora, some. E Moisés pegou todos os recursos deles e eles se mandaram e foram embora. E Deus, ele vem nos mostrando essa passagem sobre o povo sair do Egito. E até é interessante que ele começa dizendo: olha, nem fomos pelo lugar mais curto para que não viessem a ir para a peleja e desanimasse, queresse voltar para o Egito. Mas, olha só, o que me chama a atenção e o que nós vamos estar falando, o nosso tema dessa manhã, é que para entrar em Canaã, você precisa dar as costas para o Egito. Então é interessante que no texto que nós estamos lendo, nós começamos a observar que eles saem do Egito e eles vão se acampar no deserto, partiram para Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto,
E aí a palavra de Deus diz que então, de dia havia uma nuvem, uma coluna de nuvem, e à noite era uma coluna de fogo. Ou seja, isso era a presença de Deus. E se você quer ter a presença de Deus na tua vida, você vai aprender a virar as costas para o Egito. O problema é que as pessoas, elas querem desfrutar das bênçãos de Deus, mas elas querem continuar a viver a sua vida mundana. No tempo da infância do pastor Edivan, o pessoal falava, crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, né? Lá na igreja, lá na Bahia. E o que acontece? E a gente vê que as pessoas, elas falam assim, poxa, mas por que eu não desfruto das bênçãos de Deus? Olha, Canaã era a bênção que Deus tinha para o povo, mas há uma necessidade do quê? De você virar as costas para o Egito e seguir para o alvo. Então a gente vê que quando o povo sai do Egito, aí Deus vem e se manifesta nessas duas formas, a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Você quer Deus manifestando na tua vida? Você precisa virar as costas para o Egito. Não dá para você continuar da mesma maneira. Olha, é interessante que Deus, ele começa falando assim, olha, eu vou até pelo lugar um pouco mais longe, porque o que acontece? Se eu for pelo lugar mais curto, vocês têm que brigar e é capaz desse povo desanimar. E quando nós olhamos para as pessoas, quantas vezes nós não vemos irmãos que falam assim, olha, estava tão bom lá fora no mundo, e a pessoa quer começar a voltar. Não é isso? A pessoa, ela está seguindo o caminho de Cristo, e de repente ela fala assim, mas era tão bom lá fora. O povo de Israel era escravo, irmãos. Não eram convidados, eram escravos. Só que chega no momento, na peregrinação deles, até chegar em Canaã, tem momentos que eles vão lá aporrinhar a ideia de Moisés e falam assim, Moisés, por que você me trouxe para cá? Você me trouxe para morrer no deserto? Poxa, podia, né? Lá no Egito a gente tinha comida, parece até que eles tinham peru, pernil, sabe, filé mignon. Irmãos, nada disso. O Egito trazia eles na escravidão, mas eles vão e se esquecem de tudo isso, e eles não, poxa, Deus, era melhor ter continuado lá. Só que para alcançarmos aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, aquilo que é a herança que Ele quer te dar, o que acontece? É necessário você deixar para trás o teu velho homem, deixar para trás a tua vida pecaminosa. Porque quando você fizer isso, Deus vai estar adiante de você. Olha, o texto ele fala que Deus está adiante. Não estava do lado. Não estava atrás. O texto diz que estava adiante. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles. Está entendendo? Costas para o Egito, você tem Deus na tua frente. Quando o Egito fica para trás, Deus está na tua frente, te dando proteção.
Entende isso? Compreende? Então, a gente vê que Deus está ali com uma coluna de nuvem durante o dia. Irmãos, no deserto de dia, é quente. É muito quente. Só que no deserto de dia, havia uma coluna de nuvem guiando e protegendo do sol ardente. Então, você pode estar até mesmo no deserto, mas se você tiver Deus à sua frente, Ele vai colocar uma coluna de nuvem te protegendo do sol escaldante. Quando Deus está na tua frente, mesmo que você esteja no deserto, talvez você esteja falando, mas a minha vida já é um deserto. Eu quero te dizer, se o Egito está para trás, Deus estará à frente, e com certeza Ele vai te proteger. Para isso basta apenas e tão somente obedecer a Deus. Quando Deus Ele fala, deixa isso para trás e começa uma nova vida. Deixa teu velho homem para trás e vem seguindo um novo caminho. Olha, Deus Ele vai estar te protegendo. E a palavra Ele diz assim, que de noite havia coluna de fogo. Irmãos, no deserto, de dia é um calor escaldante. Mas o deserto, de noite, é frio. E aí o que acontece? Deus pega e fala assim, olha, de noite tem uma coluna de fogo te protegendo. De noite vai ter uma coluna de fogo te iluminando. E sabe o que isso me leva a entender? É que Deus está falando assim, olha, se você está num deserto, está tudo escuro, você não consegue enxergar nada, e você sabe que você está num deserto, não tem nada. Mas Deus está falando, eu estou contigo, mesmo que esteja no deserto, e mesmo que o teu deserto esteja escuro, eu quero te dizer, eu coloco uma luz para te iluminar. E a coluna de fogo vai te aquecer, irmãos. Quer dizer que no meio do deserto, quando tiver frio, se você tiver Deus, Ele não vai deixar congelar a tua fé. Porque Ele vai ser a coluna de fogo que vai te deixar quente o teu espírito. Entende isso? Então, vou continuar falando sempre isso. Deixa o Egito para trás. Vai para frente, que Deus vai te ajudar. Eu tenho uma madrinha minha de casamento, ela tem uma frase que eu acho o máximo, ela fala assim, coloca o teu pé que Deus coloca o chão. É bem isso. Isso é fé. Coloca o teu pé que Deus vai colocar o chão. Deixa o Egito para trás, que Deus vai na tua frente. Vai te proteger de dia no sol escaldante. E vai te proteger à noite também. Vai te aquecer e não vai deixar você congelar. E o mais interessante, irmãos, é que a palavra diz assim, que a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus não vai se afastar de você. Está entendendo? Deus não vai se afastar de você quando você faz a vontade dEle, quando você está no caminho dEle, quando você deixa o Egito para trás. Deus não se afasta de você. Então, acredita nisso, creia que Deus está no controle da tua vida quando você está com as suas costas para o Egito e tem Deus à tua frente. A coluna de nuvem e a coluna de fogo representavam a presença de Deus. Ele não se afasta do povo. Deus não se afasta daqueles que dão as costas para o Egito.
Aí você está falando, puxa, pastor, mas que coisa. Abre comigo lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Nós estamos falando, irmãos, de deixar o Egito. E talvez você esteja falando, mas isso é Velho Testamento, e aí eu não tenho mais nada desse negócio do Egito. Mas olha só, Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, que é o quê? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de que ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que é que Paulo está falando? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me do Egito que ficou para trás. Eu faço o quê? Eu vou avançando para o alvo que é Cristo, para que eu receba a recompensa do meu chamado celestial. Então Paulo está falando aqui, isso se complementa com Êxodo, porque ele está falando, olha, lá em Êxodo a gente vê que Deus está adiante do povo quando eles deixam o Egito para as costas, para trás, e aqui Paulo está falando, eu tenho que me esquecer das coisas que ficam para trás, eu tenho que me esquecer das coisas do Egito, eu tenho que me esquecer da minha vida mundana que eu tinha antes, eu tenho que me esquecer do velho homem, e agora, desde o momento que Cristo está na minha vida, desde o momento que Cristo está morando no meu coração, já não vivo mais um velho homem, mas eu já sou uma nova criatura. Então eu devo me esquecer do que eu fazia antes e eu prossigo para fazer aquilo que a Bíblia diz que é para eu fazer. Esqueço-me do que eu tinha aprendido como velho homem e eu começo a meditar naquilo que Deus tem para a minha vida, que Ele quer que eu seja e que está escrito na palavra dEle. Então eu tenho que ter a minha vida pautada na palavra de Deus, eu tenho que ter a minha vida pautada na Bíblia, porque já não sou mais o velho homem, e eu agora me esqueço do que está para trás, e eu começo a viver o que está adiante de mim, a palavra de Deus. Por quê? Porque quando eu faço isso, irmãos, da mesma maneira que Deus estava com aquele povo adiante no Egito, e não os deixava, não os desamparava, irmãos, Deus também é conosco nos dias de hoje, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então é necessário esquecer as coisas que ficaram para trás, é necessário deixar o Egito para trás, porque o Egito era prisão, o Egito era a escravidão, era a vida do pecado, era a vida sem Cristo representado nas nossas vidas no dia de hoje. Para que nós temos que fazer isso? Para ganharmos o nosso prêmio, para ganharmos a nossa herança, para alcançarmos a nossa Canaã espiritual. Entende isso? Então, o Egito era o quê? Prisão. O Egito era o quê? Escravidão. Vida do pecado. É isso que representa o Egito nas nossas vidas. E nós temos que largar tudo isso para trás, para que possamos viver
o novo de Deus em nossas vidas. Gálatas capítulo 5. Olha, nós estamos falando sobre aquilo que havia no Egito, e eu falei no começo da nossa mensagem, eu falei, olha, de vez em quando o povo quer fazer o quê? Quer voltar ao Egito. O povo naquele tempo lá, eles pegavam qualquer dificuldade, eu vou voltar para o Egito, e eu quero te mostrar o Egito nosso. Nós lemos em Filipenses, quando ele fala para que nós possamos deixar, esquecendo-me das coisas antigas. E eu quero te mostrar as coisas antigas. Gálatas 5, versículo 19, 20 e 21. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impurezas e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, olha só, nós estamos falando da Canaã espiritual. Eu estou te falando de deixarmos o Egito. E agora, Paulo em Gálatas, ele fala, ele nos mostra a obra da carne, ele nos mostra aquilo que nós não devemos agir e fazer. Por quê? Porque se nós agirmos, continuarmos com essa vida, continuarmos nesse Egito, não vamos ganhar a nossa herança, não vamos herdar o reino de Deus. Está entendendo? Então, essas obras da carne são o nosso Egito. Porque o Egito era escravidão. E essas obras da carne são a escravidão que prendem as pessoas, são as algemas, os grilhões que prendem as pessoas no mundo, e que nós, como filhos de Deus, como novas criaturas, não podemos nos submeter a essa vida desse jeito. Por quê? Porque isso é abraçar o Egito. Só que nós estamos aprendendo nessa manhã: vire as tuas costas para o Egito, vire as tuas costas para a imoralidade sexual, para a impureza, para a libertinagem, para a idolatria, para a feitiçaria, para o ódio, para a discórdia, para os ciúmes, para a ira, para o egoísmo, para as dissensões, para as facções, para a inveja, para a embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Vire as tuas costas para o pecado e comece a ter como alvo a Cristo. Porque assim você vai herdar o reino de Deus. É isso que a palavra nos mostra. Não é a minha palavra, isso é a Bíblia. A Bíblia diz no versículo 21, no meio do versículo: como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então, se você quer herdar o reino de Deus, você tem que começar a buscar a tua vida a ser pautada por esta palavra. Você tem que começar a buscar, a ler a palavra de Deus. Porque ela é dividida em duas partes da Bíblia: Velho Testamento e Novo Testamento. Irmãos, testamento é herança. Tudo que eu tenho, que Deus tem para a minha vida e para a tua vida,
está no nosso testamento, está na nossa herança. Está escrito aqui a nossa herança. E ele está falando, olha, vire as costas para o Egito. Vire as costas para o Egito. Esse é o Egito espiritual que nós acabamos de ler. Essa é a escravidão que vivíamos. Isso é o que temos que deixar para trás e é para que vivamos coisas novas. Não tem como herdar o reino de Deus com essa vida descrita aqui em Gálatas. Não tem como entrar na Canaã espiritual com essa vida. Nesse tipo de vida, não tem como ter Deus adiante de você. Vire as suas costas para o Egito. Vire as tuas costas para o Egito e tenha Deus à frente de você. Romanos capítulo 6. Tudo isso, irmãos, o Egito é o velho homem que nós precisamos abandonar. Romanos capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 14. Diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam a seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de justiça, antes ofereçam-se a Deus, com quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Deixe a sua vida de pecado para o passado. Não permita que o pecado continue te dominando e fazendo com que você obedeça aos desejos dele. Isso é virar as costas para o Egito, irmão. Deixe o passado para trás. Viva a novidade de vida que tem pela frente para vocês. Siga adiante, prossiga para o alvo que é Cristo e terá a presença de Deus contigo, de dia e de noite. E assim você vai obter o sucesso e entrar na Canaã espiritual, e você vai alcançar a tua herança no reino de Deus. Está entendendo? Vire as tuas costas para o pecado. Viva novidade de vida. Ou seja,
tenha Deus à frente de você. E Ele vai estar contigo quando você virar as costas para o pecado. Que Deus esteja te abençoando nesta manhã, fazendo com que você tenha consciência de que o que Ele tem para a sua vida é sempre o melhor. Que Ele não vai se afastar de você, que Ele não vai te abandonar. Ele está dizendo: olha, vocês já não têm mais, o pecado já não tem mais domínio sobre a tua vida. Então não venha com aquele papo, mas pastor, a carne é fraca. Tudo bem, irmãos, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então o que tem na sua vida é maior do que o que está no mundo. Aquele que está contigo é muito maior e Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, Ele vai te conduzir pelo deserto dia e noite e não se afastará de você. Apenas e tão somente vire as tuas costas para o Egito e receba a herança que Deus tem para a tua vida. Amém? Curve a tua cabeça. Senhor Deus, nesta manhã aprendemos um pouco da tua palavra e o Senhor nos traz nessa manhã a virmos conhecermos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos conduzir numa vida nova, e para isso temos que virar as nossas costas para o pecado. Oh Deus, que possamos ter coragem. Talvez está faltando, Senhor Deus, para pessoas que estão nos assistindo ou estejam aqui, faltando coragem de mudança de vida. Coragem, Senhor Deus, para elas abandonarem por completo, Senhor Deus, a vida que elas estão levando, Senhor. Talvez elas ainda estejam em dúvida, e eu te peço, ó Deus, que o Senhor tire toda dúvida do coração dos teus filhos e coloca coragem para que eles possam tomar uma posição na vida e tirar, ó Deus, por completo a vida deles do Egito, Senhor. Oh Deus, é muito melhor, ó Pai, mesmo que nós estejamos no deserto, é melhor termos o Senhor conosco do que estarmos no Egito sozinhos. Oh Deus Todo-Poderoso, dá a tua bênção aos teus filhos, dá, Senhor Deus, a tua direção, fortalece a vida deles e que eles tenham ânimo, que eles tenham disposição e que eles possam, Senhor Deus, virar as costas para o pecado, virar as costas para o Egito e ir de encontro a Ti, Senhor. Oh Pai, que o Senhor seja para aqueles que estão deixando o Egito, que o Senhor seja a nuvem de dia, que o Senhor seja a coluna de fogo da noite, e que sempre tenham a Ti, sempre adiante e com eles, e que nunca, Senhor, se afaste deles. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus.